Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Professor Gesso, mais uma vez, trazendo até você um estudo da Palavra do Senhor. Quero convidar você a deixar o seu like, deixe o seu curtir. Ajude o nosso canal para continuarmos transmitindo informações teológicas, bíblicas, com bases acadêmicas, com bases na etimologia das palavras em grego e hebraico. Hoje eu quero trazer um ensinamento sobre uma pergunta. Como a Torá se comporta no pré-exílio e no pós-exílio babilônico? Será que existe Torá no pré-exílico babilônico? Será que existe direito divinos e regras estabelecidas pela Torá de Moisés no pré-exílio? Será que existe Torá no exílio babilônico? Quando falamos de Torá, falamos de instrução, falamos da lei de Moisés. Quando e em qual período tem Torá na Bíblia hebraica para regulamentar Judá ou Israel, como você queira? A Bíblia pressupõe que a Torá existe desde o êxodo de Israel. É isso que talvez você aprendeu toda a sua vida nas escolas bíblicas dominical, na teologia sistemática, e que Deus deu as tábuas de pedra para Moisés, e ele decorou toda a Torá, e ele escreveu ela em 5 livros, e passou elas ao povo de Israel. E aí vem a sequência: Josué com Torá, Juízes com Torá, Samuel com Torá, e o livro de Reis também com Torá. Tudo tem Torá. Quando você lê as normas, as leis e as regras sendo aplicadas no livro de Josué, você fica achando que está tudo certo. Aí você vai no livro de Juízes e o comportamento da população é julgado com base na Torá, segundo as narrativas. E você acha isso maravilhoso, você acha isso tudo certo, está tudo certinho, está tudo correto. A Bíblia é inerrante, está tudo certo. Aí você vai também para o livro de Samuel, e as histórias dos reis começam a ser julgadas a partir da Torá, e você acha tudo maravilhoso. É uma bênção a Bíblia Sagrada. E ainda você vai para o livro de Reis, você encontra os profetas se pronunciando com base na Torá. E você acha que tudo isso está certinho, que tudo isso está normal e que os profetas realmente são alvos chocados da Torá. Bobinhos, não é assim que funcionava. É assim que funciona numa teologia sistemática, mas quando você vai para a história, vai para a arqueologia, vai para um estudo acadêmico, sério, verdadeiro, eu lamento te dizer, mas nem perto disto é o que funcionava a Torá na Bíblia judaica. É totalmente o contrário do que você aprendeu. Na história bíblica, existia uma tradição do êxodo no Reino do Norte, não no Reino do Sul. E esta tradição do êxodo em Israel é transportada para o Sul com a destruição de Israel em 722 a.C. da Era Comum. E no Sul, esta tradição não tinha utilidade nenhuma para ela, pois Judá não participou de nenhum êxodo. Depois que a classe dominante, que vai para a Babilônia em 587 a.C., retorna em 520 a.C. para Judá, o tema do êxodo passa a ser útil para eles. Porque a classe dominante cria uma narrativa, inventa uma narrativa de seu retorno da Babilônia pelo filtro da tradição do Êxodo. E vai criar um tempo depois o livro de Êxodo.
Existe essa tradição do êxodo, mas essa tradição do êxodo pré-exílica não tem nada a ver com a invenção do êxodo pós-exílio que você lê na sua Bíblia. Não tem nada a ver. Na história, são floreamentos, são narrativas criadas e retroprojetadas para criar uma teologia, querido, para te levar a um entendimento que não é real, mas é ficcional. Quem não tem nada a ver com a entrega de alguma lei divina a Moisés? Não há uma lei divina no pré-exílio. Não há uma lei divina no pré-exílio. Nem na época de Josué, nem na época de Juízes, nem na época de Samuel, nem na época de Reis. Não existe lei divina. Não existe Torá. Não existe lei de Moisés em Josué, Juízes, Samuel e Reis. Não existe dentro da história. O direito no pré-exílio não era divino. Ele era constituído pelo povo de forma popular e administrado por seus anciãos e líderes tribais. E nem o rei e nem Deus se metia na legislação do povo. Quando chega o século V, no início do pós-exílio, os sacerdotes vão tomar o poder. Tomando o poder, eles vão alterar a religião popular de Judá totalmente. A religião do pré-exílico de Judá era uma, no pós-exílico é outra, totalmente diferente, transformada pelas circunstâncias geopolíticas da nação de Judá, que era vassala da Pérsia, e por influência da Pérsia se forçou a mudar a sua religião para obter uma arrecadação maior, para pagar os impostos, porque era vassala da Pérsia. E então eles vão construir a Torá. As únicas grandezas da Torá que não são construídas são parte da legislação que são contraditórias entre si muitas vezes, mas são recolhidas das tradições das vilas, das cidades, reunindo todas essas tradições legais. Eles reuniram de uma forma todas essas tradições e disseram que Yahvé deu essas tradições, essa Torá já completa, através de Moisés em Horebe. Mas nem o personagem Moisés existe comprovações da existência dele. Quando você lê o livro de Oséias, diz que um profeta somente tirou a nação de Israel, não Judá, querido, do cativeiro lá do Egito, né? Do êxodo do Egito. Não fala o nome de Moisés. O nome de Moisés é uma atribuição. Isso é o que a academia ensina. Então, depois de eles construir essa Torá, eles passam a obrigar toda a população a cumprir todos os preceitos da Torá, sob o fundamento que Deus entregou esses preceitos a Moisés, e Moisés, nessa ficção da entrega da lei no Horebe, são a representação dos sacerdotes que, naquele momento, eram detectores do conhecimento dessas leis. E com isso consegue mudar toda a religião de Judá, dando uma nova roupagem à religião judaica, através de uma Torá criada pela classe sacerdotal para controle social religioso do povo de Judá, por causa das mudanças e influência da geopolítica, da política persa, de que exigia impostos da sua Judá vassala e que teve que haver esta reforma para que pudesse enriquecer ou aumentar a arrecadação da capital Jerusalém, fazendo com que o povo, através de uma Torá, através de uma lei, fosse todo ano levar as suas ofertas, os seus dízimos, os seus sacrifícios, para que houvesse um momento do recolhimento do governo de Israel da época, dominado pelos sacerdotes, para que eles pudessem pagar os seus impostos aos persas. Ou seja, o que nós temos que entender é que não existe Torá no pré-exílico, não existe, no período pré-exílico, não existe Torá, não existe direito divino. A população é que criava suas leis, suas regras, e administradas pelos seus anciões e líderes tribais.
Não tem Torá no período do exílio babilônico, mas tem Torá no começo do pós-exílio, mas não é o Pentateuco completo, como nós conhecemos. É só um núcleo, com um básico, pois muita coisa vai ser inventada. Porque a Torá vai levar uns 300 anos, mais ou menos, para ficar pronta. E quando chegar ao século II, mais ou menos, antes de Cristo, então poderemos considerar a Torá como nós a conhecemos, como os 5 rolos. No século V, temos somente um pequeno núcleo da Torá. Por exemplo, a narrativa de José já não existia nesse período, somente mais à frente, no período do exílio, não tem Torá, não tem Torá. Então essa história que as classes dominantes que foram para a Babilônia e chegaram lá, ficaram horrorizadas com a idolatria, com o politeísmo babilônico, isso é uma grande alienação religiosa e uma pobreza histórica sem precedente de teólogos que não conhecem a história. Porque não existe monoteísmo e nem aniconismo no Templo de Jerusalém no período pré-exílio. Não existe. Enganados foram os que pensam que existia. Não tinha como eles se escandalizar, porque não existia Torá neste período. E a única diferença do culto babilônico para o de Judá era os gigantescos templos e as estátuas, e Jerusalém era principalmente uma porcariazinha, uma viela, um beco, em comparação aos megas, né? A mega capital da Babilônia. Se houve então algum estado mental, algum espanto do povo de Judá na Babilônia, foi com o gigantesco tamanho da capital babilônica no período pré-exílio. Não tem Torá de nenhuma espécie e de nenhuma natureza no período pré-exílio. No período pré-exílico, vou reafirmar, não tem Torá de nenhuma espécie e de nenhuma natureza. Cabe aqui uma observação de insistência da literatura internacional de afirmar ou aceitar a reforma de Josias. Eles não aceitam a reforma de Ezequias, mas eles aceitam a reforma de Josias. Não dá para entender isso. Mas tem essa possibilidade, que é improvável, mas tem essa possibilidade. Eles afirmam que Josias encontrou o primeiro núcleo da Torá, mas essa afirmação é questionável. Então, no finalzinho do pré-exílio, 620, antes da Era Comum, um pequeno núcleo da pré-história começaria a ser desenvolvida, né? Da pré-história da Torá. Mas estamos há 20 anos da destruição de Judá. Esta reforma não vai ter efeito quase nenhum em Judá. Todos os séculos, preste atenção, todos os séculos, antes de Josias, século 7, século 8, século 9, século 10, século 11, século 12, antes da Era Comum, não existia Torá, ou seja, as leis de Moisés, mesmo que a reforma de Jesus de Josias foi verdadeira, ela está no finalzinho do pré-exílio e não conta quase nada na história. Se existiu uma reforma de Josias, é no final do século 7, antes de Cristo. Em todos os séculos para trás, não existia Torá. Então podemos resumir assim: não existe lei divina, não existe lei de Moisés, não existe o livro de Moisés, não existe nada disso no pré-exílio e no exílio. Tá? E com certeza, a Torá começa a ser construída no período pós-exílio. Mas há a possibilidade, segundo alguns estudiosos, que no finalzinho do pré-exílio começa a ser escrito um pequeno núcleo, com uma suposta reforma de Josias que entra no exílio. Então devemos entender que de Josias para trás, no tempo, não tem Torá. Então quando você lê a Bíblia, como o livro de Josué, e ele fala da Torá, o que nós entendemos com isso? O que nós identificamos? Quando o livro de Josué, você lê ele, e ele fala da Torá, saiba que esse livro está sendo indicado, e você pode detectar que é um livro ficcional, é uma invenção do autor com uma transposição ou uma retroprojeção bíblica com fins teológicos,
contemporâneos ao narrador. Ele está com uma dificuldade no seu tempo, ele cria uma ficção e retroprojeta para o passado, para poder influenciar as pessoas do presente. E a maior prova disso é que ele coloca que o livro de Josué, ele fala de Torá num período lá atrás, mas a Torá só foi criada lá na frente. Isso faz com que nós podemos identificar quando uma narrativa ela é ficcional, quando ela é mitológica, com fins teológicos, para criar, influenciar o meio do narrador e do seu tempo e dos problemas contemporâneos que o narrador vivia ou a classe sacerdotal estava passando. Aí você vai também para o livro de Juízes, e se você encontrar uma referência à Torá, como devemos entender? De novo, esse texto é ficção e retroprojeção, com intenções sacerdotais para trazer algum entendimento a seu povo contemporâneo. Não tem Torá no período dos Juízes. Você vai também chegar ao livro de Samuel e o livro de Reis. E se você encontrar lá referências de Torá, de novo, tudo é ficção para fundamentar alguma doutrina do período do narrador e de sua época que ele está escrevendo. Isso se chama retroprojeção ou revelação historicizada. Quando você chega no livro de Reis, você vai ver referência à Torá e aos profetas. Os profetas, talvez você venha pensar que são pintinhos de Iavé chocado como ovos da Torá. Entenda, não tem Torá no pré-exílio. Não tem Torá no pré-exílio. Então, quando você vê algum profeta no livro de Reis fazendo referência à Torá, isso é narrativa retroprojetada do presente para o passado, com influências e intenções sacerdotais para adoutrinar e fortificar a teologia sacerdotal do século V. Se você quer explicar os profetas, você pode até tentar, mas não com uma adesão à Torá, que não existia nessa época. Existiam profetas, mas não existiam Torá. Se existiam profetas e não existiam Torá, como que a Torá pode estar na boca desse profeta? Pode estar na boca desse profeta porque existe a retroprojeção escrita no século V com um propósito teológico para influenciar o povo do presente século V. Deu para você entender? Então, não tem Torá em Josué, não tem Torá em Juízes, não tem Torá em Samuel, não tem Torá em Reis e no clássico ministério profético. Parece que muitas religiões ocidentais são especialistas em ficções. Eles detectam isso, mas parece que adoram ser enganados e adoram acreditar em ficções. Essas ficções, elas são colocadas sem nenhum valor teológico? Não, elas têm seu valor teológico, mas são mitos, não são verdade. São mitos com intenções e ensinamentos teológicos. Então não esqueça, não tem Torá no pré-exílio, e toda vez que você lê uma narrativa no pré-exílio que fale de Torá e suas leis, esta narrativa é ficcional com fins teológicos e sacerdotais do século V, com a posse dos sacerdotes ao poder em Judá, com propósitos contínuos. Não tem Torá no período pré-exílio. Então você não pode conceber os textos desse período com base na Torá. Você não pode. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir para o YouTube, tem a mesma coisa. Compartilhe, nos ajude, aprenda a se localizar, a conseguir entender quando uma narrativa é pré-exílica, pós-exílica, monárquica, sacerdotal, para a glória de Deus. Assim você vai entender muitas coisas na Bíblia hebraica que você nunca ouviu e aprendeu. Shalom Adonai.